Brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, minhas únicas vossas excelências, seu empregado público Jorge Cajuru, neste 21 de junho de 2019, sexta-feira, com maior orgulho e de cabeça erguida, pois não tenho compromisso com o erro. E para mim, não há nada melhor neste mundo, pois aprendi com o nosso Criador, Deus, você pedir desculpas e você cumprir o que você prometeu. E eu vou cumprir, presidente Isalci Lucas, como sempre, presente em todas as sessões. Pensei, aliás, hoje, que eu iria fazer um ao vivo daqui, uma live nas redes sociais, porque não haveria a presença do presidente Isalci. Mas que jeito, esse homem não falha nem... E o outro que eu achei que iria falhar, porque na quarta-feira ele perdeu a carona do amigo querido e também meu amigo, senador Oriovisto, e ele vai ficar aqui o final de semana. Por quê? Porque no fundo, presidente Isalci, senhoras e senhores, ele adora ouvir o Cajuru falar, senador Álvaro todos os dias. Só nós aqui. E respeitamos, evidentemente, todos os colegas, pois têm familiares. E é normal no Brasil, não deveria ser, mas é emendar feriado, não é? Mas sempre assim? Então essa é a realidade. Mas o Brasil nos vê pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. O que vou fazer aqui, muitos não vão concordar. Muitos dessa casa, amigo exemplar Álvaro. Não vão entender. Mas quem não quiser entender, eu aconselho a fazer algo simples. Aqui a casa tem taquigrafia, não tem? Então, se você entrar nos anais desta casa do Senado, presidente, e todos no Brasil, pelo portal de transparência, tem como entrar, não tem, presidente? Para ver como foi o voto de cada um, né? Está escrito lá de que forma eu votei e o que eu falei. Além disso, eu tenho em gravação, em vídeo, nas minhas redes sociais, e ao acabar este pronunciamento nas minhas redes sociais, vai entrar o vídeo. O vídeo onde eu disse claramente, não sei se o senador Álvaro se lembra, que eu estava seguindo rigorosamente o que 61% de quem me elegeu e do Brasil queriam. 61%. Todavia, 51% dos 61% estavam contrários à potência das armas no projeto presidencial, que veio como decreto, não veio como projeto, nas mãos de pessoas embriagadas, despreparadas, mal treinadas, ou revoltadas, desempregadas. Exemplo, um marido com uma esposa. Perfeito? Eu deixei isso claro. Fico feliz porque o presidente Jair Bolsonaro entendeu o meu voto. E o seu filho hoje, às 5h50 da madrugada, 5h50, eu tenho a gravação no meu zap, telefonou para mim, depois de uma mensagem que eu havia enviado, dizendo, porque ontem falaram, o presidente Bolsonaro está revoltado com você, Cajuru. E eu perguntei isso ao filho dele, é verdade? Ele falou, não, Cajuru, o presidente te adora. Você está enganado. O presidente te adora. E você sabe disso. Mesmo eu nunca tendo falado com ele pessoalmente, só por telefone. Os que não entenderem, não vão entender porque não querem. Porque palavra dita é palavra dita. Você vira escravo depois de dizê-la. Então, estou sendo aqui, amigo e símbolo desta casa, senador Álvaro,
amigo e exemplo dessa casa, senador Exalci. Eu estou sendo aqui cumpridor do que eu prometi. Porque eu ficaria mal, eu dormiria mal se assim não agisse. Na última terça-feira, nesta casa, o decreto do presidente Jair Bolsonaro foi derrotado por 48 a 27 votos. Portanto, não foi o meu voto que derrotou o presidente, certo? A questão da posse de armas de fogo. Todos entenderam como eu votei, porém, fui massacrado nas redes sociais. Senador Alvo também, não? Fico triste, porque eu fiz a observação que bastava o presidente entregar aqui um projeto e não um decreto, e não ser rigoroso quanto à potência das armas. Tinha até fuzil no decreto. Imagina uma pessoa despreparada com um fuzil na mão. Eu até lembrei do filme do Michael Douglas, aquele Um Dia de Fúria, em que sai na rua e mata todo mundo. Então deixei claro que eu era a favor da posse de armas e que fui rigorosamente contra a potência das armas permitidas no decreto. O direito à posse é a autorização para manter uma arma de fogo, desde que o dono da arma seja o responsável legal por ela. O decreto presidencial permite aos cidadãos manterem arma de fogo desde que cumpridos os requisitos, a efetiva necessidade a serem examinadas pela Polícia Federal. Neste momento, então, de cabeça erguida, corajosamente, e antecedendo ao que o presidente Jair Bolsonaro poderá fazer na semana que vem, ou ele mesmo, ouvindo da Câmara um projeto parecido, me parece que do deputado Peninha, e um outro, bem longe do que quer o presidente, de um ex-senador, aqui dessa casa. Portanto, agora aqui, eu atendo aos meus eleitores e seguidores que se manifestaram em 51% dos 61% a favor, 51% deles ficaram contra o decreto, 51 de 61. Mas ficariam a favor desde que fosse corrigida a potência, a letalidade das armas. Então, pátria amada, então entro neste momento com um projeto de lei, repito, que o presidente poderá fazer na semana que vem. Se ele quiser ficar com o meu, ele fica, porque o meu é parecido com o dele, com apenas uma correção, ou se ele quiser fazer outro, ele faça. Então, o meu é projeto de lei, não é decreto presidencial. Por quê? Porque, senador Álvaro, senador Exalci, todas as esferas ouvidas disseram que o decreto era inconstitucional. Portanto, se a gente votasse a favor de algo inconstitucional, a gente estaria agindo desonestamente, na minha opinião. A gente estaria contrariando o conselho desta casa, do Senado, jurídico, o Conselho Jurídico da Câmara Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal, todos disseram que ele, como decreto, era inconstitucional. Permite uma parte, senador. Claro, um senador não pode, Álvaro, todos os dias, votar em algo que é inconstitucional. Portanto, eu fiz aqui o quê? Trouxe um projeto de lei que eu creio que o Brasil vai entender e muitos vão entender. Os que não entenderem, eu não posso fazer absolutamente nada. Lembro até do senador Randolph, que é o líder da oposição, que disse a mim, Cajuru, se vier como projeto, a gente aprova.
Mas como o decreto não tem condições, Cajuru. E o Randolph é experiente. Assim como Álvaro todos os dias, que eu cedo gentilmente o à parte.